E aí, meus queridos alunos? Muito bem. Após aí o término, terça-feira, né, finalizamos aí o livro didático. Ontem, né, quarta-feira, finalizamos o livro de atividade. Muito bem. E o que nós temos então para hoje? Professora, se a senhora já trabalhou o livro de atividade, o livro didático, o que nós temos para hoje? Tarará! Nós vamos ter para hoje atividade de fixação, tá? Atividade de fixação. Muito bem. Então, vamos trabalhar atividade de fixação. Nós temos aqui, vou ficar bem aqui no centro. Olha, presta atenção. Essa atividade, eu vou estar enviando ela em PDF, tá? Para vocês aí no grupo após a explicação. Tudo bem? Então, eu vou estar enviando para vocês em PDF. Professora, por que tem uma data 11/6? Essa data aí foi de sexta-feira passada. Por quê? Fiz o levantamento, tanto você que está aí online, não assistiu a aula de sexta-feira, como muitos não estão dando crédito para a aula de sexta-feira, né? Estão esquecendo que é um dia normal da semana. E assim como os meus alunos que estão presencial, que na sexta-feira é 100% online, né? Então, eu estou te dando mais uma oportunidade para você que não fez, que não assistiu a aula de sexta-feira, tá? Parabéns àqueles que enviaram para minhas atividades, a do caderno, a do livro, tudo bem? Para você que está aí acompanhando direitinho, parabéns, tá? É assim mesmo. As consequências boas virão, tudo bem? Da sua escolha. Então, eu estou colocando aí porque essa atividade de fixação, ela já está relembrando o capítulo 6. E o conteúdo, né, os conteúdos avaliativos da nossa avaliação será o capítulo 4, 5 e 6. Vocês já receberam aí no grupo, né, os conteúdos avaliativos, e terça-feira é a nossa avaliação. Então, essas atividades eu estou colocando para você que não copiou, né, no caderno, e a próxima depois eu vou comentar sobre ela, tudo bem? Por isso que tem aí essa data 11/6, tá? É de sexta-feira, porque ela faz parte da nossa recapitulação para a nossa avaliação, tá bom? Então, corre lá depois da nossa aula, copia no teu caderno, tenta resolver, não precisa pressa, tá? Até porque ela não é uma atividade para casa, porém, eu vou deixar aí uns minutos até bons para você tentar resolver. E amanhã, se Deus quiser, eu vou estar corrigindo com você na nossa aula de sexta-feira. Tudo bem? Então, nós temos aí a primeira questão que pede para você classificar os triângulos quanto às medidas dos ângulos e dos lados, tá? Gente, aí não tem nenhum valor, então você não vai me responder quanto às medidas dos lados, 50 graus, 30 graus, não. Ele quer saber, ele quer que você classifique os triângulos. Quanto às medidas dos lados, como é que eu classifico? Quais são os nomes que eu dou para as medidas dos lados? Quais são os nomes que eu dou para as medidas dos ângulos? Tá lá no teu livro de atividade, tá bom? Então, questão 2. Determine, letra A, o complemento do ângulo de 18 graus. Quanto vale o complemento? 90 graus. Letra B, o complemento do ângulo de 53 graus. Terceira questão.
Determine, letra A, o suplemento do ângulo de 67 graus. Suplemento, 180 graus, né? Letra B, o suplemento do ângulo de 92 graus. Tá ok? Então, vamos lá. Aí, na questão 4, nós temos a seguinte situação. Observe os ângulos indicados no transferidor. Isso aí tudinho tá lá na atividade em PDF enviado na sexta-feira. Aí ele quer saber qual a medida do ângulo AOG, tá? A medida do ângulo AOG, tá? Aqui o G e o A, tá bom? Depois, BOD. Ele quer saber quanto vale este ângulo aqui, ó, de BOD, tá aqui o D. Então, este ângulo, quanto vale? Depois, o ângulo COF, ou seja, COF, este ângulo aqui, quanto é que ele tá valendo, tá? O ângulo AOE, cadê? Tá bem aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem? Prestando atenção aí na aula. Pronto, vou passar. Quinta questão. Utilizando um transferidor, construa os ângulos com as seguintes medidas. 115 graus. Você vai pegar o transferidor e vai medir 115 graus. Começa da linha de fé, do zerinho ali do centro, e verifica até onde vai dar 115 graus, e ali você vai formar o ângulo. Letra B, o ângulo de 73 graus. Tudo bem? Muito bem. Questão 6. Dois ângulos congruentes medem juntos 174 graus. Qual é a medida de cada ângulo? Se eles são congruentes, é porque os seus ângulos são iguais. E se juntos eles têm 174 graus, quanto mede cada ângulo desse? Bem fácil, né? Então, vamos lá. Questão 7. Quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice? Os pares. Se fossem os ângulos, seria a mesma situação. A única coisa é que eu estou usando letras, mas se eu tivesse, por exemplo, na letra A, tivesse colocado aí 30 graus, né? Então, o outro lado também seria 30 graus, tá? Oposto é que está do outro lado dele, da outra linha, vamos dizer assim, né? Do outro lado. Aí, diz lá no nossa atividade, eu sempre deixo um versículo ou uma meditação, né? Lembre de Deus em tudo o que fazes, tá? E Ele lhe mostrará. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar de Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Principalmente nesse período agora, né, que muitos não se dedicaram tanto como deveriam se dedicar, mas busca a Deus que ainda dá tempo de se arrepender e estudar para conseguir tirar uma boa nota na prova. É isso aí. Então, vamos lá. Essas aí foram as questões de sexta-feira. Muito bem, de sexta-feira. Agora, a professora vai colocar da sequência 17/6, tá? Que é de hoje. Atividade de matemática, 7º ano, 2º bimestre. Eu também vou estar colocando essas atividades em PDF para você, tá? Para você. Então, a questão 8. Saresp, São Paulo. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso, tá? Então, na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando no sentido horário
e calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo, tá? O movimento completo. Então, quanto é que mede um ângulo raso? Então, você vai, por aí já tô dando a dica. Próxima questão. Na questão 9, determine a medida do... Letra A, o complemento do ângulo de 47 graus. B, o suplemento do ângulo de 119 graus. C, o complemento do ângulo de 22 graus. D, o suplemento do ângulo de 67 graus, tá? Eu disse alguns dias atrás, em outras aulas, né, que eu iria trabalhar mais questões do capítulo 6. Por quê? O capítulo 4 e 5 você já fez aí na sua lista, né, os alunos que estavam online. E os presenciais já trabalharam também esses 2 capítulos no teste. Então, você já estudou, você já revisou, já fez prova referente aos 2 capítulos. O 6 ainda não. Então, eu vou tirar mais questões do capítulo 6, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Na questão 10, determinar os valores de x e y na figura seguinte, tá? Agora são valores. Agora sim, você vai trabalhar com ângulos aí, com números, tá bom? Então, vamos lá. Ângulos opostos, aí presta atenção. Questão 11. Na questão 11, diz assim: 2 ângulos internos de certo triângulo medem 73 graus e 59 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? A diferença dessa questão aí é que o triângulo não está desenhado. É uma questão mesmo dissertativa, mas tem as medidas, né, do triângulo do lado dele. Só que nós não sabemos a terceira medida, o terceiro ângulo. Mas é como se você tivesse aí um triângulo desenhado, sem saber a medida dele. Um triângulo, tá bom? A questão 12, calcule o valor do ângulo X no triângulo a seguir. Então, nós temos 50 graus em um ângulo e 70 graus no outro ângulo. Quanto será que vale, né, o ângulo X? Fica aí com você para meditar e responder, tá bom? Então, vamos lá. Questão 13. Observe a figura abaixo, sabendo que a medida, né, do ângulo PQR é igual à medida do ângulo RQS. A semirreta QR é o que em relação a PQS, ou seja, ao ângulo PQS? Então, a semirreta QR é o que? Ela representa o que entre aí o ângulo PQS? Né? Não posso nem dar muita dica, nem passar o cursor mostrando para vocês, senão vou dar a resposta. Vocês são muito espertos, inteligentes. Então, vamos lá. Na questão 14. Na 14, nós temos o seguinte. Com o auxílio de uma régua, construa um triângulo com as medidas 2 centímetros, 5 centímetros e 1 centímetro. Você vai calcular na régua. 2 centímetros. Professora, mas esse 2 centímetros é a minha base, é o lado, é o quê? Fica a teu critério. O triângulo, a construção é sua. Então, você que decide se quer começar com 5 centímetros embaixo ou 1 centímetro como base, tá bom? É teu critério. Mas aí, depois de tudo isso que você foi lá com uma régua, foi lá construir o teu triângulo, a próxima situação é assim: comente a construção do seu triângulo, tá?
você vai comentar, ou seja, falar, vai escrever aí no caso, né? Você vai comentar a construção do seu triângulo. Bora ver qual será a surpresa que você vai ter aí? Vamos lá, então? Questão 15. Questão 15 diz assim: Amanda tinha em sua conta um saldo de R$ 465. Ela fez uma movimentação em sua conta e seu saldo passou a ser de R$ 545. Professora, por que parece Regina? Porque o nome dela era Amanda Regina. Eu esqueci de colocar lá no início o nome composto. Amanda Regina. Bonito nome, né? Então, vamos lá. Então, a Regina, que é a mesma Amanda, né? Fez uma retirada ou um depósito. De quanto? Se foi uma retirada, foi de quanto? E se foi um depósito, de quanto foi esse depósito? Tá bom? Então, vamos lá. Na questão 16. Lindalva tinha 7 metros de TNT. 7 metros. Ah, tem 7 metros, tá? Lindalva tinha lá. E cortou em 5 partes iguais. Precisou para fazer alguma ornamentação, né? Cobrir alguns pedacinhos de alguma coisa, né? Enfim, 7 metros de TNT e cortou esses 7 metros em 5 partes iguais. Cada pedaço terá... Aí é você que vai me dizer, tá bom? Então, questão 17. Usando a propriedade distributiva, qual é o resultado de 6 vezes menos 2 menos 5, entre parênteses, né? Propriedade distributiva. Espero que você lembre. 6, o número que está aqui fora, vai multiplicar todos os outros que estão dentro do parêntese, tá? E respeitando o joguinho de sinal. Questão 18. Sabendo que mais 12 vezes menos 9 é igual a menos 108, tá? Então, agora me diga, qual é o resultado de menos 9 vezes mais 13? Qual será esse resultado? Isso aí também é você que vai me dizer qual é esse resultado, tá bom? O que mais que nós temos por aqui? Ah, só voltando para lembrar para vocês o seguinte, professora, 18 questões? Não, eu estou dando sequência, tá bom? Sexta-feira, né, de 7, 7, né? Então, 7 questões. Aí, de hoje eu coloquei 8 porque é continuidade, tá bom? Totó nunca mais tinha aparecido nas nossas aulas, né? Hoje ele resolveu dar o ar de sua graça. Mas vamos lá, não perde a tua concentração, tudo bem? Então, questão 8 em diante, tá? Porque é continuação. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Então, se está te faltando sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá livremente. Tudo bem, meus amores? Então, sendo assim, estamos chegando no término da nossa aula. Vou deixar agora você aí trabalhando as atividades, tá? Continue aí firme e forte, não desista. Nós estamos chegando já ao término do nosso segundo bimestre, tudo bem? E aí você logo vai estar entrando de recesso escolar, né? Vai passar alguns dias em casa, né, passeando com muito cuidado. Mas antes de desfrutar este momento, você agora vai estudar, tudo bem? Aí faça sua atividade, copie no caderno.
Copie no caderno, porque quando você está copiando, você está lendo, você vai aprender muito mais, tá? E até porque é uma atividade no caderno mesmo. Então, você vai copiar no seu caderno, tá bom? E aí, depois você vai responder. Lembrando que não é para hoje. Você pode agora aproveitar esses minutos. A nossa aula vai ser até menos de 30 minutos, que é para justamente te dar uma oportunidade de fazer ainda na nossa aula, pelo menos aí para copiar e tudo mais, tá? E as atividades também adaptadas, eu vou estar também colocando aí no grupo, tá? Também em PDF para você, meu querido aluno. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!